momentos mais dramáticos, tensos, naqueles momentos onde a gente para, fica olhando, um daqueles momentos onde a gente tem uma informação privilegiada porque de uma forma ou de outra a gente entrou na sala e começou a ouvir uma conversa da diretoria, a conversa daqueles que comandam, uma conversa onde você olha as expressões de todo mundo e eles estão sérios, falando sério. Já viveu uma situação assim? Você de repente estava diante de uma notícia que ouviu, chegou em primeira mão, você não consegue entender completamente as coisas, mas consegue perceber que algo muito, muito grave está para acontecer ou algo que vai afetar todo mundo. Às vezes a gente para e pensa e fica falando até uns para os outros, né? Queria ser uma mosquinha para estar ali ouvindo aquilo. Grandes fatos da história, grandes eventos, eles seriam para a gente um grande privilégio se nós estivéssemos lá, participando daquelas reuniões. Pense em 2 guerras mundiais. Um dia alguém já definiu guerra como velhos conversando e jovens morrendo. Mas imagine você entrando numa daquelas salas que decidiu os grandes movimentos e eventos, o momento que se fala, agora acabou, vamos para esse ponto, vamos para aquele. Pense em uma sala de uma reunião onde decisões políticas muito sérias estariam acontecendo e a gente fica lá pensando, já sei o que vai acontecer amanhã. Gostaríamos também de estar num movimento onde as ações de alguma grande empresa vão cair ou vão subir e você poder prever alguma coisa. Agora transporte isso para um movimento cósmico. Pense em entrar numa sala de conversa da administração global, universal, cósmica, onde Pai, Filho e Espírito Santo estão conversando. Pois é, nós não temos esse privilégio de nos transportar para a sala de comando do universo e perceber as conversas que tem ali. Ao mesmo tempo, nós não podemos fazer assim, mas nós temos um Deus revelador. Um dos textos mais impressionantes e importantes daqueles que se colocam a ouvir e a seguir Jesus é quando ele disse que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O Deus que conhecemos é um Deus justo, santo, puro, gracioso, todo-poderoso, todo-conhecedor, onipresente e tantas outras características e atributos podemos colocar para ele. Mas acima de tudo, ele também é um Deus revelador, porque tudo que falamos dele, o falamos porque ele se fez conhecer dizendo sobre isso. Deus já te chamou a entrar numa sala e ouvir uma conversa sobre você. Os discípulos participaram disso, nós participamos disso o tempo todo. Então não saia daí, está só começando o Fé para Hoje. Evangelho de João, capítulo 17, no primeiro verso, começa assim. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Os discípulos estão na mesma sala, ouvindo sem nenhuma dúvida, ouvindo muito bem, em claro e bom som. Havia muita coisa no contexto que quando a gente olha para os evangelhos e o final dos evangelhos, dá para perceber que eles não estavam entendendo. Muita coisa foi revelada para eles depois, mas eles estavam vivendo um sonho. O sonho de ouvir uma das mais importantes conversas que já aconteceu na história da humanidade. Elas acontecem mais vezes, sim. Jesus, o Todo-Poderoso, Filho de Deus em carne humana, vindo na maior de todas as missões, junto com seus discípulos, agora abre a boca, levanta os olhos ao céu e se dirige ao Pai numa conversa próxima, íntima, franca e aberta. Quando a gente ouve essa conversa, podemos constatar facilmente que eles não estão escondendo nada, ele está falando francamente. E quando ele fala com o Pai, podemos também compreender, e isso deve ser levado muito a sério para nós, que a mente de Cristo está conectada profundamente à mente do Pai, de forma que a gente não precisa ter tanto exercício para compreender a vontade do Pai, porque a vontade do Pai e a dele são a mesma. E Jesus começa aquela oração e note a ênfase, a tensão,
a seriedade, a gravidade da sua fala nesse momento que é a última semana antes da cruz. Jesus está agora a passos decisivos do momento culminante do seu ministério. Numa sala, os olhos estão fixos, a fala é tensa, é grave, é séria, os discípulos estão ali sentindo o peso do ambiente e o momento decisivo que vai definir a eternidade vai começar, e algumas palavras devem ser levadas com muita seriedade quando ele fala isso. Tendo Jesus falado essas coisas para os discípulos, levantou ao céu os olhos e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Numa dedução rápida, sabendo que Jesus estava indo para o Gólgota, para o Calvário, para a cruz, talvez se a gente tivesse que reescrever apressadamente, de maneira imperfeita e falha a sua fala aqui, iríamos deduzir que ia dizer outras frases. Por exemplo, Pai, é chegada a hora, ameniza minha dor. Pai, chegou a hora, faça com que eu suporte os sofrimentos que estão diante de mim. Poderíamos colocar na frase de Jesus, num roteiro humano e imperfeito: Pai, é chegada a hora, que na hora que eu for crucificado, esse grande evento seja efetivo. Mas ele não fala nenhuma dessas frases, ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Isso nos coloca numa dimensão do plano de salvar a humanidade elevadíssimo, mas muito elevado. E se você, olhando para o texto bíblico ou para todos os textos bíblicos que de fato falam de redenção, e a Bíblia é um livro de redenção, pare e pense só um pouquinho. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia falam de um mundo perfeito onde não há menção de pecado e não há necessidade de salvação. Quando a gente viaja pelos 1189 capítulos, chegamos nos 2 últimos, onde não há mais pecado e o mundo é perfeito. Mas pensa, 1189 capítulos, dos quais apenas 4, 2 primeiros e os 2 últimos não têm pecado. Todo o restante é uma história trágica de luta, de salvação, de pecado, de dor e da maneira como Deus lida com isso. E nisso tudo, Deus fala uma palavra em Jesus: Pai, é chegada a hora, glorifica. Sim, porque Ele vai nos dizer algo a respeito do pecado e a respeito das suas próprias falas e a respeito deste livro que você tem na sua casa, a Bíblia. Glorifica teu Filho significa fortemente que o pecado não é resolvido enquanto o caráter magnífico de Deus não for plenamente revelado, observado e aceito. Sim, Jesus na cruz estava dando uma morte no seu lugar. A morte queria entrar na minha casa. A morte queria devastar definitivamente e colocar um cancelamento na sua e na minha vida, foi sofrida por Jesus na cruz. Isso é fato, isso é real, isso é a base do reino, isso é a base pela qual o cristianismo seguiu nos próximos anos todos. Essa é a promessa que foi feita a Adão, a promessa que foi feita a Eva e que todos os pecadores esperaram durante tantos milênios. Jesus morreu no nosso lugar. Se um dia alguém se apresentar como evangelho, como evangélico, como evangelista, e isso não for o centro da mensagem, Jesus morreu pelo pecador, não podemos mais chamar isso de evangelho. Jesus morreu, mas Jesus não dá só apenas a morte no nosso lugar, Ele entrega a vida no nosso lugar. Ele vive por nós. Pensa no seguinte, quando Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. O mesmo Jesus, quando se referiu ao Pai, falou: quando orares, orareis assim, Pai nosso. Pensa, junta essas duas frases. Quando você orar, você deve começar dizendo Pai Nosso. O mesmo Jesus disse: você não chega ao Pai senão por mim. Portanto, ou há um Jesus vivo ou não há nenhuma oração. E se não há oração, não há perdão dos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, disse João, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, pecado perdoado é pecado confessado. Pecado confessado só foi através de alguém que levantou, abriu a boca se dirigindo a Deus, levantou os olhos ou fechou os olhos em direção ao céu e foi ouvido. Portanto, é necessário um Jesus vivo. Paulo, dizendo sobre isso, disse que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. É necessário que haja um sumo sacerdote capaz de nos ouvir. Quando você e eu entrarmos naquele dia diante do trono celestial, onde todos os destinos se dividem e se definem, há uma necessidade de entrar com um currículo perfeito.
A exigência do céu é uma perfeição absoluta para nós entrarmos diante de Deus. E essa perfeição absoluta jamais foi conseguida por nenhum. Anote essa frase. Você não se tornou pecador quando pecou. Você pecou porque é um pecador. O salmista Davi dizendo no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Portanto, fomos contaminados geneticamente. A imperfeição é uma marca dos seres humanos em pecado. E no pecado não há nenhuma possibilidade de a gente avançar e apresentar-se diante de Deus qualquer vida que recomende a eternidade. Mas diante daquele dia, onde os destinos se dividem e se definem, apresentaremos-nos diante de Deus com a vida que não é nossa. Portanto, aquela vida perfeita, vivida por Jesus, que começou em Belém e termina na ressurreição, indo para a glória, vai ser apresentada diante de Deus. Preciso da morte no meu lugar, mas preciso da vida, eu preciso de um Cristo vivo, essa é a essência do Evangelho do Reino. Mas aqui ele vai dizer algo superior a isso ainda. E se você parar para pensar, a grandiosidade disso é algo difícil de ser superado. Mas ele disse, Pai, é chegada a hora, glorifica. Por quê? Porque o pecado começou com uma dúvida sobre quem Deus é. Quem é Deus? Como ele pensa? De que forma ele pensa? Qual é a confiabilidade de alguém que chega para você e diz tudo que está nas suas mãos, na verdade, é meu. Seus filhos são meus, sua casa é minha, seu carro é meu. E seja lá qual for a coisa que você fizer, a glória deve ser para mim. Quem é esse Deus que faz exigências tão grandes? Olhando para a história, eu fico imaginando um homem chamado Alexandre o Grande. Já ouviu falar dele? Pois bem, Alexandre o Grande saiu da Macedônia, lá do palácio de Pela, filho de Filipe II. E saindo do palácio de Pela, ele tocou os pés na terra e tudo que ele tocou se tornou dele. Sim, saindo da Macedônia, ele unifica as cidades greco-macedônicas e vai avançando, e vai de lá tomando toda a Península Balcânica, chegando até a Índia. Fez uma diferença colossal no mundo. Mas nem tudo que falamos sobre Alexandre tem tantas robustas provas. Por exemplo, quando falamos da presença dele na Índia, não há uma vastidão de coisas dizendo que ele esteve lá. Há muitos relatos que foram transmitidos de forma oral e há muita coisa que se fala de Alexandre em ilustrações, por exemplo, o dia que ele cortou o nó górgio, uma história interessante, ou do rapaz que tinha o mesmo nome que ele e ele disse troque de postura, troque de nome, muitas coisas que falamos sobre Alexandre e não temos provas para falar. Quando falamos sobre Cristo, a quantidade de provas, de evidências da historicidade de um Jesus real é tão abundante que alguns questionamentos sobre Jesus ou sobre a palavra dele, elas nem deveriam existir. É muito grande. Se você for pensar na própria Bíblia e nos documentos bíblicos a respeito de Jesus, eles passaram por um crivo de muita gente técnica e eles estão expostos à humanidade durante milênios. Mas não é difícil encontrar gente que questiona a veracidade, a maneira como a Bíblia é transmitida, a confiabilidade do texto bíblico. Qual é a diferença entre Alexandre, ou Ciro, ou os grandes nomes da história e Jesus? É porque Jesus não pisou nessa terra apenas como um revolucionário, um mestre, um conquistador. Jesus pisou nessa terra como dono e nunca conversou com ninguém sem ser nesses termos. Ele aproxima de uma pessoa e fala, o seu coração é meu, o poder que te mantém vivo é meu. Deus se apresenta e pede para que as pessoas entreguem a vida para eles. E no final das contas, ele determina os destinos dela no final que vão ser de fato determinados a partir da entrega ou da negação. Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, fui eu que criei o mundo falando, fui eu que criei você. Eu tenho uma capacidade incomparavelmente superior à sua e a melhor coisa que pode acontecer com você é viver comigo e não viver comigo é a pior tragédia que pode acontecer com você. Esse é Jesus, encontrado de túnicas e sandálias, de jeans e camiseta ou falando através de um pregador de terno ou gravata ou atrás do tambor, ou seja lá como for, sentado na praia, Jesus fala sempre com absoluta autoridade. E a pergunta que fica desde o começo do grande conflito até agora é: quem é esse Deus? Quais são os direitos que ele tem de falar dessa forma?
como é que ele pode ser infalível ao determinar quem vive eternamente e quem morre eternamente? Quando Deus fala de amor, que tipo de amor ele está falando? Juntando tudo isso, coloque num texto: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. O que ele está dizendo é que Jesus se revela ao Pai, e ser conhecido é determinante. Aqueles que vão passar a eternidade com Deus, ou passarão sabendo e confiando que Ele é infalível, está certo, sempre esteve certo e sempre estará. Ele não para, ele continua dizendo: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ele confirma que desde o começo da história foi através dele que tudo foi feito. João, quando começa a dizer o seu evangelho, ele disse: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, absolutamente, e coloca aí mais absolutamente ainda na sua mente, nada do que foi feito se fez. Se a gente colocar um raciocínio simples sobre esse texto, nós vamos chegar à conclusão de que houve um momento em que tudo passou a existir depois que Jesus abriu a boca. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, esse Jesus, ele determina as coisas falando, e ele aqui na terra, nessas ruas empoeiradas de onde pisamos, ele diz: Pai, é chegada a hora, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Ele disse: essa vida eterna está na minha mão, e a partir dessa minha mão, ela será conferida àqueles que lhe deste. E agora ele vai definir vida eterna. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele define vida eterna como conhecê-lo. Isso é tremendamente importante, de uma forma que, por mais que a gente se esforce, uma vida não seria possível em argumentos para tirar a importância disso. A vida eterna aqui é descrita como conhecer a Deus. Portanto, a morte eterna está colocada em não conhecer a Deus, e a vida eterna está colocada em conhecer a Deus através de Jesus Cristo, que lhe foi enviado. Ali, ao ser erguido na cruz, ele tinha uma intenção: fazer-se conhecido cada vez mais. Oséias capítulo 6, verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ele continua dizendo que a sua vinda, ela será como um fenômeno natural, o alvorecer, a primavera do mundo, ou a chuva serôdia, como chuva serôdia que rega a terra. Ele virá certamente, mas a caminhada descrita por Oséias, a caminhada descrita por Jesus, e ele coloca uma vida com ele, tanto como no começo, como no final, como o ato de conhecê-lo. E isso é tremendamente importante, porque vai conectar com o propósito da existência do próprio ser humano. Pensa bem, quando a gente volta para um dos versículos mais importantes da Bíblia, que define a antropologia bíblica, ele está assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Repetidas vezes precisamos dizer e repensar, meditar e compreender esse texto, porque ele define quem nós somos. Quem nós somos define o que fazemos, e o que fazemos e o que pensamos sobre nós mesmos define como lidamos com as outras pessoas e define para nós mesmos o que está certo e o que está errado, o que dura e o que deve acabar. O homem é descrito na Bíblia como aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando o projetista faz algo à sua imagem, não resta dúvida do que ele pretende com isso. Ele pretende que essa sua imagem se expanda, que ela seja conhecida. Deus cria uma réplica porque ele quer se glorificar. E a vida eterna é essa: que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Junte a esse texto um outro texto que diz assim: portanto, quer comais,
quer bebais ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Tudo que o homem deve fazer, ele deve fazer para a glória de Deus, porque Deus, ao fazer o homem, também o fez com a sua glória. Ao dizer para Isaías, ele diz clara e diretamente: eu os fiz para a minha glória. Portanto, o projeto de fazer o homem é para que Deus se tornasse conhecido. E o projeto do homem deve ser conhecer a Deus. Conhecer a Deus resulta em vida eterna. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando pergunta-se para Jesus qual é o objetivo da sua missão, ele vai dizer não uma nem duas vezes: eu vim revelar o Pai. Quem vê a mim, disse ele, vê o Pai. Vivemos um mundo de receitas e passamos muitas vezes nos enganando com algumas receitas. Quantas vezes a gente para, pensa, olha para nós mesmos pensando nos nossos fracassos e cria mais um método, mais um plano, mais uma receitinha para caminhar em direção a Jesus ou ao céu que esperamos e aguardamos, a grande esperança. Deus olha para você e para mim e fala: a vida eterna é me conhecer, caminhar comigo, olhar para mim e perceber quem eu sou. Quando você conhece a Deus, você tem confiança para fazer o que Ele disse para você fazer, mas também tem confiança em perceber e estar tranquilo naquilo que Ele está fazendo. Conhecemos Jesus na caminhada que fazemos e traçamos na história que a gente constrói nossa no mundo, mas também conhecemos Jesus quando percebemos a caminhada dEle, os passos que Ele deu na história. E ele disse isso várias vezes: e será como nos dias de Noé, nos dando uma referência das ações do homem no período de Noé, mas nos dando uma referência sobre as ações dele também. Quando Judas fala, por exemplo, do juízo final, ele cita uma referência histórica falando de Sodoma e Gomorra para a gente compreender o que é o ato do juízo de Deus. Quantas vezes ele diz: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, dizendo que o que eu fiz, farei de novo no meu padrão. Ele tem um padrão de salvação para a humanidade, ele tem um padrão de juízo para a humanidade, ele tem um padrão de se fazer conhecer. Ao olhar para Deus, conhecê-lo e conhecê-lo, nós nos tornamos mais confiantes em olhar para Ele e perceber quem nós somos. Mas tem um elemento a mais aí. Ele diz sobre a vitória sobre o pecado e conhecê-lo cada vez mais. Portanto, amigo, vencer o pecado não se dá numa luta contra o pecado, mas a luta que se dá, que leva-se a vencer o pecado. A luta para vencer o pecado não é uma luta contra o pecado, conforme eu disse, mas uma luta contra viver longe de Deus. Olhe para mim e leve isso muito a sério. O pecado é um veneno de 6 letras, curtinho e devastador. Mas o pecado não está só ao redor de nós, o pecado está em nós. E as nossas forças não são superiores às do pecado. Portanto, para vencer o pecado, a gente precisa de algo que está fora de nós e superior a nós. O pecado é uma desconexão. Portanto, ele só pode ser vencido com uma conexão. Paulo, ao escrever por último, suas últimas palavras, já sabendo e consciente da sua morte, com uma caneta na mão, ali o seu papiro, pergaminho, na prisão, tendo Nero na cabeça também como seu executor, a morte que se aproxima, sabendo e deduzindo, por exemplo, o tipo de morte que ele teria, ele fala: já estou pronto para ser oferecido por libação. Ele está dizendo e sabia que seu sangue iria rolar pela terra. Agora, nesse momento em que a gente, não tendo muito tempo como seres humanos, sabe que não pode errar nas palavras e coloca o peso de palavras muito importantes, escrevendo para Timóteo, ele fala: combati o bom combate. E quando ele diz combati o bom combate e coloca a fé no seu texto, ele diz algo que é importante para você e para mim na nossa caminhada. Porque muitas vezes estamos caminhando combatendo o mau combate do pecado, enquanto Paulo nos chamou, conhecendo Jesus, a combater o bom combate da fé. Com ousadia eu digo para você uma coisa: combater o bom combate da fé é uma luta diária em permanecer num relacionamento íntimo com Deus. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. Ele não disse: a vida eterna é essa, que você passe o tempo todo evitando pecar. Ele diz: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, e o conhecimento de Jesus,
A intimidade com Jesus, o amor que cresce a partir dessa intimidade, será o grande poder que você tem em desejar a alegria daquela pessoa que você conhece. O chamado de Deus é para a intimidade, não numa luta ferrenha tentando criar um campeonato moral. Não, ele disse, vem, ande comigo, eis que estou convosco todos os dias. O chamado à intimidade é tão forte e abundante que ele deixa uma definição bíblica do que é o bom combate da fé. A grande pergunta que a gente faz é, o que eu devo fazer se o arrependimento vem dele, a fé vem dele, a justiça provém dele, a santidade vem dele, tudo vem dele. Qual é a minha parte? A minha parte é conhecê-lo. Um Deus que se revela diz para você, criei formas para você fazer isso. É por isso que quando você está assistindo aqui um programa como esse e um guia de estudos lhe é oferecido, é muito mais do que um pedaço de papel. É muito mais do que colocar você num caminho onde você vai entrar num quadrado litúrgico. Lembre-se, Deus definiu vida eterna e conhecê-lo, portanto, é mais do que ter familiaridade com um pedaço de papel. É ter uma familiaridade com aquele que te fez para ser amigo dele. Eu tenho a alegria de dizer para você, um guia de estudos como esse, eu digo isso porque ele tem um tema provocador, a procura da verdade. A verdade é uma pessoa. Quando se perguntar para Jesus o que é verdade, ele vai dizer, eu sou a verdade. Portanto, conhecer a verdade não é conhecer versículos. Conhecer a verdade é conhecer Jesus. Nós, eu, você e nenhum ser humano, de Adão até o último, pode dizer que tem a verdade. Todos aqueles que viveram a verdade se entregaram a ela. Eu não tenho a verdade. Um dia eu entreguei minha vida a Jesus, que é a verdade, portanto a verdade nos tem. A vida eterna é essa, que conheçam ao Deus da verdade. Muito mais importante do que crer que Deus existe é ter um relacionamento com o Deus que existe. E a existência dele em nós é uma definição de vida eterna. Nesse momento, a gente não precisa esperar para a vida eterna acontecer. Ela não vai simplesmente ter seu ponto inicial no momento em que Jesus voltar. O começo da vida eterna está quando a gente se dá a conhecer alguém. Portanto, o maior veneno que já passamos, que já experimentamos, o pecado que desconecta, tem em Jesus o maior do seu antídoto. A graça salvadora de Jesus, que não nos salva para viver conosco mesmo, mas nos salva para viver em um relacionamento com Ele.